Nas entranhas do interior paulista, Laerte Patrocínio Orpinelli, o maníaco da bicicleta ou homem do saco, escreveu uma sinistra saga. Nascido em 1952 e encerrando seu reinado mórbido em 2013, ele confessou brutalmente mais de 100 assassinatos, ceifando cerca de 10 vidas inocentes, principalmente em Rio Claro. Entre as décadas de 1970 e 1990, suas ações aterrorizantes transformaram uma bicicleta em um ícone de medo e alertaram que até os recantos mais pacíficos podem abrigar horrores indizíveis. No coração do interior de São Paulo, precisamente na acolhedora cidade de Araras, despontava Laerte, o sétimo rebento de uma prole de 9 irmãos. Desde cedo, revelava um temperamento aguerrido que se manifestava não somente em relação à família, mas também em sua vizinhança. Contudo, era com sua própria mãe que essa agressividade atingia proporções perturbadoras. Constantemente, ela o deixava de castigo, muitas vezes amarrado na mesa, o que só alimentava ainda mais sua fúria. Chegando na adolescência, novos caminhos sombrios se abriram diante de Laerte. As bebidas alcoólicas se insinuaram em sua vida, infiltrando-se em suas rotinas e logo desencadeando um vórtice de vício. O que no princípio parecia uma escapada momentânea, com o passar do tempo evoluiu implacavelmente para um alcoolismo devastador. As consequências desse abismo foram inúmeras, com internações se sucedendo, cada uma revelando uma luta árdua contra seus próprios demônios. Uma dessas batalhas pela sanidade se estendeu por 5 longos anos na notória clínica psiquiátrica Antônio Luiz Saião. Laerte era um espírito errante, vagando por terras desconhecidas. Ele trilhava caminhos que o levavam de cidade em cidade, um nômade nas regiões do norte do estado de São Paulo. Lá, ele empregava suas mãos em ofícios modestos, aplicando graxa em portas de bares e estabelecimentos comerciais. Sua aparência, no entanto, traía a descuidada vida que levava, sujo, esfarrapado, um verdadeiro espectro das ruas. Sob essa fachada que não levantava suspeitas, escondia-se um ser simplório, dotado de maneirismos rústicos. Os que cruzavam seu caminho, talvez olhassem e nunca imaginariam a sinistra verdade que ele carregava nas sombras. Um caderno o acompanhava, guardião das datas e das cidades por onde passava, um testemunho silencioso de sua jornada itinerante. Mas esse modesto caderno encontraria um papel sombrio no futuro, quando a polícia o viraria do avesso para encontrar conexões obscuras com os momentos dos crimes cometidos pelo maníaco. Na década de 90, Rio Claro estava envolta em uma névoa de memórias macabras, ainda se recuperando dos horrores que haviam sido infligidos às crianças. Um nome ecoava nos cantos mais sombrios da cidade: Francisco de Marco, o infame Chico Vidraceiro. Esse homem havia sido acusado de ceifar a vida de 4 inocentes durante a década de 80, deixando um rastro de pânico. À medida que o tempo avançava, crianças desapareciam misteriosamente, com suas ossadas inquietantes emergindo meses depois, muitas delas encontradas nos recessos do Horto Florestal de Rio Claro. A população, ainda vivendo nos tremores do passado, rapidamente apontou o dedo para o assassino já aprisionado. Entretanto, o que estava prestes a ser revelado lançaria uma nova sombra de cautela sobre a cidade, forçando todos a protegerem com mais afinco suas preciosas crianças. A verdade, mais uma vez, superaria a ficção. A bicicleta vermelha simbolizava muito mais do que um simples meio de transporte para Laerte. Ela se tornou a extensão sinistra de sua persona, o fio que conectava seus atos hediondos às memórias das pessoas. Toda cidade nova que recebia a visita do maníaco da bicicleta estava prestes a ser consumida pela sombra de sua presença. Com uma perspicácia notável, Laerte sondava o terreno, descobrindo nuances ocultas e rastros de vulnerabilidade. Seus olhos perscrutadores buscavam algo mais do que a paisagem física, ele buscava as marcas invisíveis que o conduziriam às suas vítimas. Como um caçador paciente e sádico, ele escolhia suas presas com precisão assustadora. Ele mergulhava fundo na rotina de cada lugar, identificando os locais onde a alegria inocente das crianças as levava longe do olhar atento dos adultos. Após subjugar suas vítimas, Laerte se transformava em um agressor dominado por uma fúria incontrolável. Atacando com uma brutalidade chocante, ele perpetrava violência, tortura e, finalmente, assassinato através de agressões físicas ou estrangulamento. Utilizando até mesmo pedras como instrumentos de seus atos hediondos, ele deixava corpos expostos ou os enterrava parcialmente, como testemunho sombrio de sua crueldade.
Além disso, suas declarações perturbadoras adicionavam um toque ainda mais sinistro à narrativa, afirmando ter bebido o sangue de algumas de suas vítimas após a morte. Quando confrontado pelas autoridades, alegava estar sob a influência de um espírito maligno que o compeliria a perseguir e assassinar crianças a qualquer custo. Ao mesmo tempo, buscava abrigo nas sombras de seu alcoolismo, argumentando que sua condição o levava a agir de maneira fora de controle. Suas presas, todas elas, inocentes crianças de origem humilde, com idades entre 13 e 11 anos, independente do gênero. Os cenários dos seus crimes, cidades vizinhas que se tornaram palco de sua carnificina. O rastro de morte e dor atravessou municípios como Rio Claro, Monte Alto, Pirassununga e Franca, com sombras ainda pairando sobre outras localidades na região, alimentadas pelo seu próprio testemunho de atrocidades perpetradas em segredos mais sombrios. A identificação do culpado se arrastou em um nevoeiro de mistério, enquanto os crimes contra os mais jovens se multiplicavam sem dar pistas claras. Foi somente em dezembro de 1998, nas ruas de Rio Claro, que um vislumbre de esperança emergiu. A polícia recebeu o alerta: um indivíduo segurava com força 2 meninas indefesas. A captura dele resultou apenas em um boletim de ocorrência, deixando a impressão de encerramento. No entanto, como se guiada por uma força implacável, a destemida delegada Sueli Sler, de outro setor, enxergou além. Seguindo o rastro das pistas, ela desvendou o endereço mencionado no registro, abrindo portas para informações cruciais que lançaram as bases para a caçada ao assassino. Mas foi somente em 1999 que Sueli teve a permissão para mergulhar de cabeça no caso que, até então, pertencia a outro especialista. A partir daí, ela compartilhou as revelações dos familiares e divulgou o nome e um retrato falado de Laerte Patrocínio às delegacias da região, desencadeando uma onda de informações em jornais e meios de comunicação. As sombras que envolviam o maníaco começavam a ser desfeitas, arrancando-o dos recantos ocultos para a luz inclemente da exposição pública. Naquele emblemático 10 de janeiro de 2000, Laerte Patrocínio cruzava os domínios de Itu, encontrando refúgio nas sombras do albergue noturno da cidade, um reduto para moradores de rua e almas desvalidas. Por 3 noites, ele compartilhou a mesma aspereza de tantos outros, antes de continuar sua jornada sombria, um rumo que o levou ao coração de Leme. Foi lá, em um posto de gasolina, que a teia de impunidade finalmente se rompeu. A polícia militar, em uma operação firme, converteu seu passeio maligno em prisão. Diante da pressão implacável, Laerte cedeu e confessou a existência de 11 homicídios sinistros. Nas palavras que derramaram de sua boca, ele revelou o paradeiro das ossadas, marcando a geografia macabra das suas ações em cidades como Rio Claro e seus entornos. No entanto, mesmo com sua cooperação macabra, alguns locais permaneceram desertos, não cedendo os restos mortais que as famílias enlutadas tanto ansiavam por encontrar. Como se a própria terra tivesse rejeitado os horrores ali ocultos. O palco do júri finalmente se ergueu para Laerte no ano de 2001, trazendo-o diante do olhar inclemente da justiça. As sombras que ele lançou sobre tantas vidas foram submetidas ao escrutínio público. E então, em um segundo ato de julgamento em 2008, o veredicto foi selado: as cidades que testemunharam seus horrores, os locais onde as vítimas foram brutalmente ceifadas, pronunciaram a sua condenação. A Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, de São Paulo comunicou ao mundo que Laerte Patrocínio Orpinelli, o arauto do horror, não mais respirava. Transferido de lugar, ele encontrou seu fim sob o olhar vigilante dos carcereiros. As mãos que uma vez ceifaram vidas inocentes estavam agora quietas. As sombras que ele espalhou, contudo, não tinham poder sobre a inevitabilidade do destino. As causas naturais, a dança implacável da diabetes e hipertensão, puseram um ponto final nesta narrativa, mas o eco de sua crueldade e os vazios que ele deixou para trás permaneceriam como testemunhas dos horrores que um homem poderia infligir. No dia 16 de janeiro de 2013, as grades da penitenciária de Iaras testemunharam um desfecho sombrio.